A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo, da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de Apologética Católica, certo? Seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, seja o canal Apologética Católica e Debates. Se inscreva, compartilhe para os grupos católicos de sua paróquia, da apologética que você participa, de patrística, certo? Até mesmo para aquele seu grupo lá que você participa da teologia da libertação, certo? Muito bem. Eu quero dizer para vocês que aqui é o nosso Pix, ao nosso lado é um Pix novo, né? Eu não tinha Pix, o Pix era no nome da minha esposa, mas eu criei um Pix, né, onde a gente está arrecadando, e sempre arrecada as doações para um dia perfurarmos um poço aqui e também para sobrevivermos. Doe quanto você puder. Tá aí, ó. pentecostesfabio1@gmail.com pentecostesfabio1@gmail.com. Nos ajude com quanto você puder. E você que não pode nos ajudar, nos ajude com as suas orações. Tá certo? Cada rosário que vocês rezar, lembre de colocar este humilde servo da Imaculada, porque eu preciso muito de oração, não é brinquedo. Vou trazer um vídeo hoje a pedido de um inscrito. Quem são as testemunhas do Apocalipse 11? Ele disse: eu já vi tanta versão, já vi versão protestante, já vi a versão pela heresia preterista, já vi a versão por pessoas que leem a Bíblia só para falar dos erros bíblicos. Tem uns aí agora, né, que leem a Bíblia para falar dos erros, as contrariedades, né? Esse grupo ateu aí, tem aí por aí. Muito bem. Então, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, eu estou com várias Bíblias que falam a respeito desse texto aqui, ó. Certo? Nós vamos ler algumas. Eu estou aqui com a Vulgata Latina. E nós vamos ler esse texto todo. E vamos ver o que a própria Bíblia, as próprias Bíblias, as várias versões nos ensinam no rodapé. Eu não gosto de ensinar rodapé de Bíblia. Nós sabemos que isso aqui, duas testemunhas, essas duas testemunhas é a igreja. É a igreja que evangeliza e que cumprirá a sua missão na volta de Cristo. Estará cumprida na missão de Cristo, na volta de Cristo. Como o próprio Jesus disse pela boca de Paulo em 1 Coríntios 11:26. Fazer isto até que eu venha. Fazer isto o quê? A celebração do santo culto da missa. A missa significa missão. Então a missa, ela findará na volta de Jesus. Então, não se é ao pé da letra, não se leva ao pé da letra, na maioria das vezes, as interpretações da Sagrada Escritura, que a igreja nos ensina a interpretar de três modos: literalmente, espiritualmente e teologicamente. Certo? E muitas das vezes, em sua grande maioria, o Apocalipse é de um gênero literal, escrito aí entre o ano 90 e 100. Não é? Por São João Evangelista. Muito bem. Diz assim, ó. Vamos lá. Vou ler na Vulgata Latina, depois eu pego aqui alguns ensinamentos. Veja. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar com os que são os verdadeiros adoradores. Mas o átrio que está lá fora, da parte de fora, será para os pagãos. Deixa CMD. Só não meça, porque foi dado a eles. Calcarem a cidade durante 42 meses. Darei às minhas testemunhas o poder de profetizar revestidos de saco durante 260 dias. Não tem nada a ver isso aqui, ó, presta atenção. Saco da humildade, saco significa humildade. Paulo lá em 2 Coríntios 11 vai dizer: eu não precisei
de ser abastecido no material por ninguém. Lá em 2 Coríntios 11, Paulo vai falar, por volta do versículo 9 em diante, né? Não fui pesado a ninguém. Era a humildade. Aquilo que Jesus disse, a calçada, o bastão, aliás, um calçado, né? Um bastão, não leveis mochila, não leveis isso, aquilo. A humildade, a simplicidade da evangelização. Nem ouro, nem prata, essa é a realidade. E esses dias não é o pé da letra. Darei às minhas testemunhas, ou às minhas duas testemunhas, o poder de profetizar, revestido da humildade. Estes são as duas oliveiras, os dois candeeiros postos diante do Senhor da terra. Designa-se no Antigo Testamento como fosse Elias e Moisés, no Novo Testamento como fosse Paulo, da nova religião, Paulo, que profetizou o mundo gentílico, e Pedro, que profetizou, né, os judeus, que pregou para os judeus. Muito bem. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas. Esse é o fogo espiritual, fogo do Espírito Santo, né? Que devorará seus inimigos. Se alguém os quiser ofender, assim deve morrer. São mortos, estou falando em termos espiritual. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo de sua profecia, como fez Elias nos 3 anos e meio, né? Esse fechar o céu está fazendo uma referência ao batismo, sacramento da iniciação cristã. Um dos sacramentos da iniciação cristã. Tem poder sobre as águas. O Batista apareceu nessa pessoa no deserto com a fogueira do deserto, apresentada por Marcos, que é tido como leão, porque João Batista aparece no deserto com a fogueira. Por isso as festas juninas, aquela fogueira, né, comemoração a João Batista. E as águas de onde João Batista pegou o batismo de conversão, de penitência, né? Muito bem. Por isso teve Elias, poder sobre as águas e poder sobre o fogo. E Elias e João Batista vem com esse espírito de Elias. Vou mostrar daqui a pouco na Bíblia. Muito bem. Ele feria a terra com todo o poder de pragas e todas as vezes que as quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará guerra contra eles e vencê-los-á, matá-los-á. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Essa grande cidade aqui no capítulo 11 é Jerusalém. Lá no capítulo 17 é Roma. Então, a Bíblia se fala em duas cidades, porque a perseguição começou onde? Em Israel. Começou em Israel a perseguição da igreja. E essa perseguição, né, com os judeus, ela se estende para Roma, que aí com seus impérios vai ser a perseguição mais voraz, mais terrível que a igreja sofrerá, onde muitas pessoas vão perder a vida, muitos cristãos vão ser assassinados, né, os mártires. Então ela é chamada de Sodoma e Egito. Foi dado a Jerusalém esse nome, onde também o Senhor deles foi crucificado. Fazendo referência a Jerusalém. Aqui termina no versículo 8. Tá? Do versículo 1 ao versículo 8 se termina falando de Jerusalém e dessa perseguição. Se nós formos ver aqui, a continuação diz, verso 9: E os homens das diversas tribos e povos, línguas e nações verão os corpos das testemunhas, não permitirão que seus corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e farão festas, andarão prestes a uns e lados de outros, porque os dois profetas tinham sido o seu tormento. O tormento de quê? O tormento do evangelho. Veja hoje o evangelho, né? O evangelho doutrinário católico, como ele é rejeitado, tanto pelas heresias,
quanto até mesmo pela maioria dos católicos, que se dizem católicos não praticantes. É a rejeição do evangelho. Quantos católicos são assassinados com padres por grupos extremistas, né? Jihadistas islâmicos, na África, no Paquistão, na Ásia, né? Então nós vemos isso acontecer. Isso não só foi nesse tempo, mas também continua até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Depois vem a ressurreição. Na volta gloriosa de Jesus. Um dia ele há, no creio, nós rezamos, um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele virá julgar os vivos e os mortos. Capítulo 25, 31 em diante de Mateus, não é? Deixa claro. Mas se diz por aí que Elias e Moisés devem voltar. Ora, Moisés, a Bíblia é clara, lá no final do Deuteronômio, que ele morreu e foi sepultado, diz até o nome do lugar. Outra corrente diz que é Elias e Enoque. Na realidade, os apóstolos fazem essa pergunta para Jesus. Está em Mateus e em Marcos. Os escribas e fariseus, mestre, diz que Elias deve voltar. E aí Jesus vai dizer, na realidade ele já voltou. E fizeram do que fizeram com ele, também farão ao Filho do Homem. Fazendo referência a João Batista, que vem com o espírito de Elias, como está aqui na Bíblia Sagrada, né? Ele já veio. Veja, Jesus diz aqui, ó, Mateus 17, 12. Mas vos digo que ele já veio, mas não creram nele. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. O versículo 13 deixa claro, ó. Os discípulos compreenderam, então, que ele falava de João Batista. Então, João Batista era a reencarnação de Elias? Não. Como diz o Espiritismo. Por quê? Porque a própria Bíblia Sagrada diz que ele não vem com a carne de Elias. Vem com o que de Elias? Vamos ver. Você pode pegar o capítulo 1 de Lucas e ler todo o capítulo 1 de Lucas. E você vai compreender. Mas eu vou pegar aqui, no versículo 17... para você ter uma ideia, ó. Falando de João Batista. Você pode dizer do versículo 5 em diante, do capítulo 1 de Lucas. Irá adiante. Isso aqui, ó. E ele irá adiante com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos. João Batista irá com o quê? Com o espírito e poder de Elias. Então tem essa que Elias voltará. Elias já voltou. Ah, mas e Moisés? Cumpriu-se no 17, Monte Tabor. Moisés e Elias no Monte Tabor. Não tem essa mais, cara. Não existe esse negócio de Elias, Moisés, Enoque, Elias e Moisés vai voltar. Não tem essa. Isso é heresia. Entendeu? Vamos seguir o texto. Versículo 11. Mas depois de 3 dias, que não é ao pé da letra, é na volta de Cristo, e meio, o Espírito de vida entrou neles da parte de Deus, e eles se levantaram e poram-se de pé, e apoderou-se o grande temor dos que os viram. Porque dos que o viram, porque todos vão estar reunidos. Isso é a ressurreição dos corpos, né? Na realidade aqui fala. Veja só o que diz aqui, ó. Diz assim, as duas testemunhas, faz uma alusão a Zacarias 4, né? As duas testemunhas na sua pregação, assim como a oliveira, leva o azeite, que é a unção do Espírito. E que é usado o azeite consagrado. Nós somos consagrados no batismo, no crisma. Né? Sempre é usado o azeite, o óleo da consagração. Né? Que leva e sela o Espírito Santo em nós cristãos que recebemos os sacramentos. Que leva os sacramentos. Aonde aparece o fogo, aonde aparece a água, é sinal de sacramentos na vida dos cristãos, na vida da igreja. Né? Levar o azeite, que é a unção do Espírito Santo, como candeeiros, para fazer brilhar a luz, veja, azeite e candeeiro. O azeite da consagração, o candeeiro quer dizer luz, e a vela que se acende no batismo. A vela que se acende no batismo. Óleo e fogo. Você está compreendendo, meu queridíssimo, meu queridíssimo? Então, não tem para que fazer escândalo, não tem para que fazer
dizer mentiras, como o capítulo 11 de Apocalipse. Está falando das testemunhas, do testemunho profético da igreja em levar os sacramentos para a vida dos seus filhos, dos filhos da Santa Madre Igreja. Não tem essa aqui. Entendeu? Quem passa disso é do maligno. Quem diminui também é do maligno. Porque eu estou com muitas bíblias que falam a respeito disso. Você pega a Bíblia do Peregrino, que é a que mais fala, e você vai ver. Veja só. Explicando ainda, diz assim, ó. Como candeeiros que faz brilhar a luz da vida divina de Cristo. O padre diz, receba a luz de Cristo, com aquela vela, né? Acesa no batismo. Receba a luz de Cristo. É um símbolo da luz do Cristo. É o Cristo que é luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E já dizia Apocalipse, já dizia o 9 de Isaías, das trevas fez brilhar uma grande luz. Para o povo que jazia nas trevas surgiu uma grande luz. Disse isso também, chamando Jesus de sol da justiça, Zacarias. O livro de Malaquias também fala. E traz a misericórdia nos seus raios, né? Os raios misericordiosos. Aquele quadro da misericórdia na Bíblia, né? Longino. Abriu o lado de Cristo, saiu água e sangue. Né? João 19:34 em diante. E aí diz, e a fera. Isso aqui é a fera. E a fera. A fera é o anticristo, que por permissão de Deus matá-los-á depois de terem cumprido sua missão. Fazendo referência a Pedro e Paulo, que foram mortos em Roma, a mandado do imperador. Né? Na explicação do 10 diz assim, tinham atormentado com a santidade da sua vida e com a sua pregação. Atormentado aquele povo, né? Não aguentavam. Veja o que fazem hoje com a igreja, a opressão, né? Os valores anticristãos, contra a moral judaico-cristã. O casamento já não é mais entre homem e mulher. A desvalorização de tudo isso. Eles não aguentam mais a igreja. Eles querem porque querem tirar a igreja do meio deles. Porque a igreja é tormento para eles. Pagãos mundanos. Né? Então é triste isso. Então nós vamos ver algumas bíblias no rodapé falar a respeito disso. Olha só. Nós temos aqui uma versão muito boa que fala a respeito disso. Ela explica o versículo 2, diz, é a igreja de Deus doravante o que é o verdadeiro templo, por ser o corpo de Cristo. Versículo 1. Versículo 2, explicação. A igreja de sua parte externa, enganjada neste mundo, bens materiais, direitos humanos. 3. Elas designam a própria igreja no cumprimento da missão e por isso são descritas simbolicamente como Moisés e Elias, como novo Josué e Zorobabel. Mas elas são dois significados da igreja, sobretudo no contraste com as duas bestas, que é representada também de dois aspectos pelo Império Romano, que é a personificação que personificava um terreno, o antiterreno, o antirreino de Deus. O poder político, a primeira besta. E a religião pagã, a segunda besta. Certo? Então ela faz isso. A explicação dessa Bíblia aqui. Certo? Mensagem de Deus. Cada uma Bíblia dá uma pitada a respeito disso. Aqui, nessa Bíblia da editora Santuário, tá? Também fala. Aqui, ó, editora Santuário. Vamos lá. Mostrando a editora, para não dizerem, Fábio está inventando, né? Os meus perseguidores. Os demônios que nos perseguem. Diz assim, ó. As duas testemunhas são descritas com traços que lembram Moisés e Elias, mas que designam Pedro e Paulo, mártires da igreja nascente.
Testemunho, explicando o versículo 9, diz: porque o testemunho da igreja mártir não pode ficar esquecido. No 11 diz, explicando o versículo 11, os mártires estão designados à ressurreição e à glorificação, como na visão de Ezequiel 37. Lembrado aqui. 37 de Ezequiel, os ossos de vale seco, né, que é a ressurreição. Então essas são as explicações das diversas Bíblias. E essa daqui, essa é a mais que explica, o tanto de explicação, tá? Essa aqui é a Bíblia do Peregrino, aqui ó. Ela diz aqui, eu vou ler só algumas coisas. Só algumas coisas, eu vou ler, explica tudo, todos os versículos aqui, quase todos os versículos explica. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui a explicação dos versículos de 3 a 6 que ela explica. Mas eu vou ler só a parte das vestimentas, tá? Vestidas de pano, de saco, é um gesto de luto e penitência, quando querem, inclusive, com maior poder que Elias e Moisés, darem o testemunho. A explicação do versículo 8, a cidade que as matou é a que matou Cristo. Merece o nome de Sodoma, a depravada, ou Egito, o opressor. As explicações dos versículos 15 a 18. Por fim, depois da etapa das testemunhas, soa a 7ª trombeta e chega ao fim. Quando terminar a missão das testemunhas, chegará ao fim. Fazer até que eu venha. Lembre, as testemunhas, o culto principal das testemunhas é o quê? O santo sacrifício, a santa missa. Então, 1 Coríntios 11, 26, Jesus diz, fazer até que eu venha. Fazer até que eu venha. Então, essa missão é até que Jesus venha. Né? E ele voltará a sua segunda vez e definitiva. Então diz assim, por fim, quando terminarem as testemunhas de profetizarem, soará a 7ª trombeta. E o reinado de Deus e o reino de Deus acontecerá o julgamento final. Então, veja que as próprias Bíblias vai nos ensinar. Entendeu? Não tem essa de que não sei o que, fica inventando picuinha, inventando coisa. A própria Bíblia também, a Ave Maria também vai falar alguma coisa, não vai? Vamos ver aqui. Vamos ver. A Ave Maria fala apenas no versículo 1. Deixa eu ver. Ela fala do versículo 1, do versículo 3, do versículo 11, 14. Vamos ver o que diz a Ave Maria. Ainda estamos com tempo, diretor? Vamos. E o versículo 1 diz, levanta-te, é o próprio Cristo. Explicando o versículo 1 do capítulo 11, tá? Levanta-te, é o próprio Cristo que encarrega a João de medir simbolicamente o espaço que devia ser preservado da destruição. O templo de Jerusalém, a imagem da igreja. Estou lendo da Ave Maria, tá? O versículo 3 é um pouco extenso, mas vamos lá, diz assim. A explicação do versículo 3. A preponderância aparente dos ímpios é limitada por 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio. Este número consagrado desde Daniel para exprimir a duração de uma provação, sendo 3,5 a metade. De 7 simboliza a duração de uma obra inacabada, que não pode atingir a perfeição. Explicação do versículo 11. Depois de uma aparente derrota muito breve, os cristãos são associados à glorificação da ressurreição na volta de Cristo. A explicação do versículo 14. A terceira desgraça será a condenação dos pecadores e a queda do dragão sobre... e assim acontecerá a queda do dragão. Então veja,
Aqui nós temos essas versões que nos ajudam muito a designar. Então não tem essa de, isso aqui. Muitas pessoas interpretam isso aqui do seu modo. Mas se nós vemos o que a igreja está nos ensinando, prega para nós hoje, o que é Canção Nova, você pega o site do professor Felipe Aquino, que eu vi muito a respeito disso, mas quem ensina bem sobre isso aqui é o bispo da militância, Dom José Falcão, de quem eu fiz cursos com ele de Apocalipse. Estudei Apocalipse muito sobre Dom José Falcão. Está no YouTube, Dom José Falcão, curso sobre Apocalipse, de todo o livro do Apocalipse. E você pode encontrar Dom José Falcão, tá? Que é professor de Bíblia, doutorado em Sagrada Escritura, o homem tem. Então você pode procurar e os estudos dele são perfeitos. Vamos dizer assim que ele é o expert. O homem é um best-seller em Apocalipse, tá certo? Dom José Falcão, bispo da militância do Ordenariato Militar do Brasil. Dom José Falcão, tá certo? Então tá aqui esse breve vídeo a pedido do nosso irmão. E mais uma vez lembrando o Pix aí ao nosso lado para quem quer nos ajudar e tem condições de nos ajudar. Nos ajude. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos no tempo de conversão, é um tempo de meditar, é um tempo de buscar, de fazer exame de consciência, exame de somos a si mesmo, como diz lá em 1 Coríntios 11, como diz São Paulo, exame de somos a si mesmo, arrependimento, confissão, busque um padre para se confessar. Esse é um tempo favorável de reconciliação com Deus nesse tempo, né? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.